Um herói, um ídolo, um ícone do altruísmo em sua máxima potência. Este é Capitão Stone, mas um dia, do nada, ele desapareceu. O que teria acontecido com ele? Bem, pessoal, essa obra aqui vai tentar nos ajudar a descobrir. Vocês estão no Perdi Geek, sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham gostado das nossas resenhas. Estamos trazendo aí coisinhas de parceria e uma outra coisinha por fora, né, de aquisição própria, para poder cobrir as resenhas de quarta, tá bom? Não vamos perder tempo, tá? É um material simples de ser comentado, mas tem algumas curiosidades, algumas coisas bacanas a serem comentadas além, beleza? Esta é a capa, tá bom? Frente para vocês aqui, lombadinha, não sei se vai dar para enxergar. Contracapa, né? É uma edição de capa dura, como vocês podem bem perceber, recheio em couché, beleza? Autoria do Liam Sharp, um cara conhecido aí por conta de sua arte, principalmente, né? Se não me engano, ele já mexeu com alguma coisa com o Hulk. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, ou ele mesmo que disse, que mandaram ele embora do título porque ele fazia o Hulk bombado demais. Eu até imagino como seria isso. E também, se não me engano, ele já mexeu com a Mulher Maravilha. Eu lembro dele mexer no tempo do Renascimento, né? DC Renascimento. Não lembro se antes também, tá? E essa Christina McCormack é a esposa dele. Aí eu não lembro se ajudou a organizar o material, se foi com ideias também, mas é um material autoral do casal em questão. Pois bem, pessoal, como a história começa? Atuando desde os anos 90, o Capitão Stone age ali no âmbito global praticamente. Ele combate alguns bandidos, faz algumas boas ações, resgates e coisas do tipo. Porém, com o tempo, né, tudo está fadado a se tornar pó, vamos brincar assim, né? Ele acaba meio que caindo no ostracismo, jogado de lado pela mídia, porque quando ele começou, principalmente quando ele era mais jovem, ele era o queridinho da Beautiful People, aparecia em festas, era um cara badalado, sabe? E aí, isso no caso que eu tô contando pra vocês é meio com a explicação retroativa, mas eu achei melhor colocar em ordem cronológica pra vocês entenderem de forma mais clara na história aqui na resenha que eu tô fazendo pra vocês, tá bom? Nisso que ele tá, digamos, na baixa, né? Já que, por exemplo, ele se revelou ser, acho que é Flint Clayton o nome do cara, eu ia falar Henry Flint, mas é um artista, né? É o Flint Clayton, se não me engano esse é o nome civil dele. Não adiantou muito, né? Até deu um burburinho ali por algum tempo, mas aí depois também, né? Ele voltou a ficar em baixa na boca do povo novamente. Nesse desespero, nessa vontade, nessa força dentro dele de não só querer aparecer, mas voltar a atuar efetivamente no campo do heroísmo, né? A gente poderia falar super heroísmo, mas se não me engano ele não tem poder algum, né? Ele é só um cara bombado, bem forte assim, de um físico bacana, bem preparado, mas ele não tem nenhuma puta habilidade zona, né? E aí nisso que ele tá meio ofuscado pela mídia atual, coisas desse tipo, né? Ele é um cara já tratado quase como se fosse a velha guarda. Ele até, se não me engano, considerado o primeiro e o único super-herói, apesar de que, né, ele não tem nenhum, mas o povo na mítica, né, na mística ali que o pessoal dos fãs, etc, montaram, né, o pessoal acha que ele tem algum superpoder, mas na realidade não, né, mas de fato naquele universo ele é considerado o primeiro e único. E com isso, nessa afobação de querer voltar aos holofotes, vamos dizer assim, ele monta com um produtor, não lembro se ele era um repórter ou se é um cara que faz documentários, mas aí ele fala, olha, vamos na minha base, né, porque o pessoal fica achando que ele é um... tem diversas variáveis, assim, né, o pessoal comentava e teorizava na época, que era um cara doido, que era um riquinho, como se fosse o Batman, que era um cara simples, que era um cara que ficou rico, que era um cara sem recurso nenhum e que fingia ser alguma coisa, que era um cara que fingia todas essas histórias, né? Sendo que mais no adiante, assim, né? No passar das páginas da narrativa, a gente vai vendo que muito do que ele falou, se não é tudo verdade, boa parte é com certeza. E ele chama pra ir lá pra caverna, pra base dele e tal, né? Tem até um monte de pessoal lá. O pessoal, não sei se era a tropa Stone, um negócio assim, que é o pessoal que ele recrutava pra ajudar ele. Que na verdade eram mercenários, ele pagava, porque vai descobrindo que o Flint Clayton ele é um cara trilhardário, né? Ele é de uma família abastada e tal. Isso são coisas que eu vou deixar para vocês lerem, né? Mas tem alguns pormenores ali que vão sendo melhor esclarecidos, assim. É um encadernado bem decente nessa questão de desenvolvimento, sabe? E aí o pessoal tá lá gravando, já começando a fazer a matéria e tal, quando ali durante uma inspeção de rotina, porque supostamente tinham chegado um pessoal de uma outra dimensão, né? Como uma espécie de refugiados, vamos dizer assim. Né? E aí o pessoal tá ali acolhendo o pessoal, vendo como é que tá e tal. E aí repentinamente acontece uma cagada muito grande e quando menos se espera,
o Stone, né, o Flint Clayton, desaparece. Passado algum tempo, e agora essa parte sim é o começo da HQ, tá? Como eu disse, eu optei por botar a explicação previamente para ficar mais fácil para vocês. Nós vemos ali uma bela moça de cabelos vermelhos, muito saborosa, muito bonita, chamada Charlotte Chance, né? Ela tá ali nua, sabe lá por quê, né? Depois é explicado, mas é engraçado, tipo, do nada você vê uma mulher bonita, cabelão vermelho, pelada, correndo na mata, né? E no caso ela tá caçando bichos. Se não me engano, ela tá correndo atrás de um cervo. E tem uma narração em off, falando sobre a liberdade, o estado natural das coisas, o verdadeiro instinto do ser humano. É uma doideira desse sentido, né? E aí a gente acompanha um pouco ali até ela conseguir concluir, né? E aí, durante essa própria narração dela, a gente já começa a saber um pouco mais dos pormenores tanto dela quanto do universo propriamente. Como eu disse, ela é a Charlotte Chance e até certo ponto da vida ela teve uma infância mais ou menos tranquila, né, temperada de algumas coisinhas que eu vou contar para vocês, e uma adolescência, uma vida adulta bem diferente da habitual. Quando ela era criancinha, por conta do pai dela, se eu não me engano, o codinome do pai dela era Pantera Covarde, um negócio assim, né? No caso, ela é a Charlotte Chance, se eu não me engano, o pai dela chamava Charles, né? Então é Charles e Charlotte, mais fácil, né? No caso, o pai era Pantera Covarde e ela era a mascote, né? Que nem o Chaves, a massacote, né? Por ser a mascote, ela acompanhava muito o pai. E o que eles eram? Uma espécie de Robin Hood, né? O pai dele ali é um cara bem de vida e tal, só que aquele negócio, né? Meio em busca de emoção, em busca do perigo, porque a vida é muito monótona e não sei o que. E aí quando a filhinha dele em uma aventura descobre, ele coopta ela. Então fica sendo a Pantera Covarde com a mascote ajudando. Porém, depois de certos ocorridos da própria vida entre os dois, que ela meio que desanima e fica triste com ele por uma parada, ela também acaba se revoltando, né? É negócio de revolta de adolescente, essas coisas comuns assim que a gente vê, né? Ela se revolta com muita coisa, se não me engano ela vira vegetariana, uma outra coisinha assim, mas aí acaba acontecendo uma paradinha com ela que a vida dela, digamos, vira de ponta cabeça de certa forma. Ela passa a ter certas transformações, habilidades, que aí também é o que justifica o trecho ali do começo dela correndo atrás da bicharada no meio do mato. E com isso ela passa, né, por conta desse pormenor dessa vida turbulenta que ela teve, né, até chegar nesse momento, por exemplo, porque ali é como se fosse ela controlada, autocontida, etc. Eu não vou falar o que acontece com ela, mas aí com o passar do tempo, ela se isolou numa casa mais afastada, como eu disse, né, que é um casarão, aquelas, como se fossem as mansões de Hollywood, né, na beirada assim da montanha, que tem até, né, aquelas pilastras para sustentar assim na beirada do morro. E aí, nesse momento, por exemplo, é uma floresta que está nos fundos da casa dela. Então ela consegue ter a liberdade dela e tal. Se não me engano, também explica que ela foi ou ainda é uma escritora de muito renome. Então ela fica de boa ali, isolada da população, faz um livrinho para ganhar um dinheirinho, corre para lá para cá e tal, por conta desse lance do instinto. É uma parada assim. É diferente o que acontece com ela, não vou entregar o ouro pra vocês assim, recomendo que leiam, mas é uma parada legal, que vai desenvolvendo a relação dela com o pai, aquele mundo de certa forma conta algumas coisas, e no passar das páginas a gente vê esse desenvolvimento até desembocar nela, como eu disse, conseguindo, né, concluir o lance da caça e tomando um banhozinho para relaxar já de volta na casa dela. Interrompendo as reflexões e o momento de, digamos, prazer ali, né, que ela se esforçou pra caramba, e novamente ela é uma moça muito bonita, né, muito curvilínea e tal. Ela tá tomando banhozinho e ela é interrompida por uma ligação. Repentinamente, né, a multimilionária senhora chamada Ada Clayton, né, ou Clayton, cada um chama de um jeito, a Ada Clayton liga pra ela e explica, olha e tal, eu sou a Ada Clayton. Ela, não, tô cansada de saber quem você é, porque ela é meio arranheta assim, né, a Charlotte, ela não é uma pessoa muito afável assim de comportamento. E nisso a Ada começa a contar pra ela uns pormenores da própria vida, né, coisas até particulares que pouca gente sabia, vamos dizer assim, até o determinado ponto que ela comenta sobre o desaparecimento do Capitão Stone. Ela fala, tá, eu tô cansada de saber, ele já me deu umas porradas, porque durante uma certa época da vida dela, enquanto mascote e uma outra coisa mais adiante, a Charlotte foi meio que uma vilã do Capitão Stone. Ela fala, não, tô cansada de saber, ele já bateu em mim umas vezes, eu tô achando bom, tá todo mundo em paz, as coisas estão mais sossegadas e tal. Aí a Ada Clayton, digamos assim, num momento de tristeza, sensibilidade, né, fragilidade, ela pede ajuda da Charlotte e joga na mesa,
porque explica até durante os flashbacks da Charlotte e durante esse próprio comentário da Ada, fala que no caso a Charlotte é meia-irmã do Flint Clayton, né, por conta de uns pormenores da mãe do Flint com justamente o pai da Charlotte, que é o cara do Pantera Covarde. Tem ali as explicações no flashback e tal. E aí, de certa forma, né, o mundo da Charlotte rui um pouquinho, né? Ele desmorona levemente, assim, porque ela pensa, pô, o cara vinha em mim, me dava uns cacete, mas nunca me prendia, nunca chegava nos finalmente. Será, né? Seria por isso, né? Porque ele sabia que éramos meio irmãos, e ela meio que entra numa certa, digamos assim, uma crisezinha, né? Porque ela pensa, pô, o cara era meu irmão, nunca me amparou e tal. Ela acha que como se fosse uma questão de sacanagem. Só que é dado mais adiante, assim, durante a história, que não parece ser bem isso. Ele deixou ela não só por uma questão de, digamos, misericórdia, mas muito provavelmente porque o próprio Flint, né, o próprio Capitão Stone, tava com a sensação de que poderia vir algo maior. Porque o pessoal desdenhava dele, que ele era um cara já em baixa, não sei o que. Só que dentro dele, o Flint tinha aquela sensação de que ainda poderia vir um grande mal, algo realmente escalafobético, né? Uma hecatombe muito grande. E ele deixou ela viva até por uma questão de salvaguarda. E aí ela até lembra em certos momentos de quando ele conversou com ela, uma vez que eles brigaram e tal, né? Ele pega ela de jeito, esgana ela que nem um frango, assim, ela pega pelo pescoço e tal. Eles trocam uma ideia e é daí que a gente tira até essa conclusão, né? Ele tinha uma certa... um mau pressentimento das coisas que estariam por vir. Que aí é quando também explica, depois da investigação que ela faz, indo atrás dele. Ela vai atrás de um, se não me engano, um irmão de sangue direto, né, filho também da Ada, vai atrás de informações dele, se eu não me engano, ou um cara que era produtor, eu realmente não lembro, eu acho que é irmão mesmo, e vai atrás de umas outras coisas. Quando chega nos finalmente dela tá indo atrás da base, e aí eu vou parar aqui a história para vocês, que é onde, digamos assim, ela vê que muito do que o próprio Flint estava pensando e o que seriam os últimos registros em voz e vídeo, que foram até de certa forma expostos para o pessoal na internet, na televisão e rádio, não eram tão mentira assim, porque o pessoal fica tirando ele pra maluco e depois que ele desapareceu é tipo, fugiu pra ter paz no coração, foi fazer alguma coisa escondida que fosse parada errada, né, que nem o pessoal tá zoando o negócio do Epstein esses tempos aí, correndo da polícia, fugiu do mundo, acabou o dinheiro e tal, e meio que, vamos dizer assim, brincando, pode não ser só isso, pode ser muito mais, né, e quem sabe a verdadeira ameaça realmente esteja chegando ao planeta Terra. Então, pessoal, no que se refere à história em matéria de roteiro, não tem nada assim de escalafobético, mas é muito decente, é muito bem feitinho. O porém dela é que ela termina em aberto. Eu vou tentar falar um pouco mais aqui, né? Vamos falar primeiro da arte. Então, no referente à arte também, ela é muito bacana, né? No caso, ela não é decente, ela vai muito longe, ela é muito legal mesmo, porque o Liam Sharp é um artista assim de mão cheia, ele mexe com pintura, a lápis, normal também, né? Estilos mais tradicionais, etc. E a gente vê aqui não só a potência do próprio cara, mas as referências que ele faz, as homenagens que ele faz, né? De bater o olho assim do que eu lembro, né? Eu nem folhei dessa vez, que é um quadrinho curto, eu consegui puxar mais de cabeça para vocês, mas eu lembro de estar muito latente, assim, muito, né, na cara. Por exemplo, o Bill Sienkiewicz e o Dave McKean, né? Porque tem alguns painéis ali que tem umas artes mais viajadas, as que fazem mais referência ao Bill Sienkiewicz são mais um lance pintado com corpos mais definidos e tal. É uma arte bem legal, né? Uma coisa ou outra do que eu me lembro, assim, quando eu tive uma experiência, a primeira experiência que eu tive, né? Foi até postado no Instagram lá também, não sei se vocês lembram disso. Se não, né, sejam bem-vindos aí também. Temos o YouTube, Instagram, entre outras redes também. E neste caso, o que eu lembro é uma coisa que me encafifou muito, mas isso foi só no começo, depois parou com isso, é uma repetição dos quadros. E isso em quadrinho desenhado, eu acho que até passa no quando é quadro a quadro normal, mas poxa, o cara já tá se dando ao trabalho de fazer tanta coisa legal, eu fiquei meio contrariado, vamos dizer assim, sabe, consternado, do tipo, pô, o cara já tá fazendo um monte de coisa, custava mudar o ângulo, a forma ali do quadro, uma composição. Tem uma cena, se não me engano, que é do Charlie, né, do caso do Charles Chance, né, o pai, o Pantera, conversando com a menina, e ele tá assim de boa, de pé,
E aquela mesma imagem é usada pelo menos umas 3, 4 vezes. E outra, por exemplo, da Charlotte, quando ela tá conversando com a Ada, mas eu acho que também quando ela tá conversando com o pai, é ela escorada no box do banheiro, assim, né, com o telefone aqui, escorada na parede. É usado umas 6 vezes, umas 10 vezes esse mesmo recorte. Eu fiquei meio puta, porque é um monte de vezes seguidas. Se fosse um aqui e outro lá na frente, beleza, a gente nem repara e se bobear nem lembra. Mas foi tantas vezes em tantas sequências, vamos dizer assim, né, tantas vezes seguidas, que eu fiquei meio contrariado. Mas em matéria de diversificação, né, diversidade artística é muito legal, a habilidade dele é muito boa, os enquadramentos, os painéis que ele faz, não tem nada do que falar. E o roteiro, ele é minimamente decente, o porém dele é que ele termina em aberto, pois ao final, né, a gente vai descobrir o que é que aconteceu, né, o lance do desaparecimento do Flint Clayton, né, que é o Capitão Stone, entre outros pormenorzinhos ali que são plantados. O porém é o que? Por ser uma obra extremamente autoral, o cara ele fez no tempo que deu. E até hoje nunca fizeram, nem que seja uma nova edição, que seja um capítulozinho ou um volume de uma vez. Então meio que é uma obra, não diria inacabada, mas ela está em aberto até hoje, né? Tipo que nem o pessoal brinca do Hunter x Hunter e tal, né? Do Togashi e tal. Eu já sabia disso quando eu li, eu acompanhei as resenhas da época, né, vocês viram a ficha aí quando passou e tal. Se não me engano o material original aqui no Brasil, pelo menos, é de 2018, eu já tô cansado de saber. Só que eu comprei e li pra ter a minha experiência, no caso aqui estou trazendo para vocês também. E me entristeceu, porque é um universo legal, ele mexe com coisas da política, o entorno social ali, né, replica algumas coisas, tipo, presidentes, até brinca com Arnold Schwarzenegger, estando ali também no universo, como se ele fosse um fã, um colega do Capitão Stone. É bem engraçado o momento que ele aparece. E esse entorno como se fosse um lance de verossimilhança, sabe? Pra tentar aproximar da nossa realidade comum, da nossa vida real, vamos dizer assim. O Liam Sharp, ele faz uma boa construção, né? Do social, do político, de alguns personagens, algumas dinâmicas. E acaba que no fim do primeiro você fica, pô, legal, tem mais? Não tem. É uma leitura legal, né? Tem esse porém aí e tal. Eu tô fazendo essa resenha mais para apresentar para vocês, né? Para vocês correrem atrás e tal. Eu acho que tem no nosso canal lá de vendas, tá? No Telegram tem alguém vendendo, fiquem de olho lá, tá? Eu acho que era uns 30, 40 reais, mas eu não lembro de cabeça, olhem lá depois, tá? Pra terem certeza. E também falando aqui, né, ao final da edição, não tem só a história, talvez porque ele viu que ficou muito simples, não sei, né, mas deu, talvez que nem o brinco, né, bateu uma crise de consciência no cara, ele quis fazer mais coisas. Ele fez diversos extras, né, além dos processos criativos, desenvolvimento das capas, uma outra coisinha da própria arte, tem também como se fossem apêndices, porque o Capitão Stone, como eu disse, é uma figura pop do mundo dele, então tem quadrinhos que representam suas aventuras, roteiros e ilustrações, concept arts, né, artes conceituais dos filmes que iriam fazer sobre ele. Se não me engano, fazem o primeiro, faz um puta sucesso, mas eu acho que era pra ser uma trilogia, e aí estavam começando a fazer o 2 quando ele desapareceu, um negócio assim, né. O quadrinho mesmo é puro estereótipo dos anos 90, né, da Image que ficou estereotipada na cabeça do pessoal até hoje. É engraçado porque ele, né, passa alguns oponentes, aí tem a rainha das formigas, não sei das quantas, ela se rende, vai lá e passa ela também. Aí, tipo, nossa e tal, tem até um ajudante lá do Capitão Stone nessa historinha ficcional, né, tipo uma metaficção também, né, uma história dentro da história. E ela falando, mas ela tava se rendendo, não sei o que. Ela, não, nós nunca poderíamos saber o que ela faz. Aí a ajudante, Stone, você é tão másculo, você é tão não sei o que, me dá um beijo, sabe? Puro estereótipo, pura chacota, tiração de sarro. Numa cagada eu consegui os inserts, né? Só que estarão em inglês, tá, pessoal? Não existem traduções de fã. Se vocês quiserem, vocês vão ter que procurar para comprar. E é uma edição rara, tá? Você não acha muito fácil, não. É do tempo das Prime Edition da Mythos. Capa dura e tal, né? Não era foda que nem Gold Edition, mas era ali um pezinho no luxo do que tínhamos na época, tá bom? Não se esqueçam também do nosso correio multiversal, tá? Valores por perguntas R$10. Se não quiser perguntar, doe qualquer outro valor a partir de R$1. Não tem problema, beleza? Todo apoio é válido. Se você não quer doar nada também, compartilhe, curta, comente aqui, né? Dê seu parecer sobre a obra. E eu deixo aqui meu parecer de que é sim uma leitura legal. O problema, né? O amargor, né? O agridoce que fica é a falta de uma continuação. Ou pelo menos, né? O Liam Sharp e a esposa dele darem satisfação de, olha, a gente não vai fazer mais. A gente desistiu. Nem isso tem, se não me engano. Então você meio que compra mais pela arte. Eu comprei não só pela arte, mas é porque eu queria realmente
entender como é o desenvolvimento e como que empaca a história. E realmente fica um puta de um gancho com a vontade, é uma baita vontade de quero mais. É isso, pessoal. Fiquem com as artes. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. Não se esqueçam aí do nosso apoio, tá? Do Correio Multiversal. Se quiser comprar aí, né? Quiser arriscar, tem lá no nosso catálogo. Eu acho que é isso mesmo, tem lá, tá? Fiquem de olho, beleza? Um beijo, um abraço. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.